Meus amigos, temos aí Godzilla de volta. Godzilla está de volta. Saiu agora aí na CinemaCon o primeiro teaser do próximo filme japonês, pelo menos, do Godzilla, né? Produzido pela Toho. Sequência do Godzilla Minus One de 2023, e esse vai se chamar Godzilla Minus Zero. Eu até quero falar depois sobre esse título, depois a gente fala. Mas eu queria trazer aqui, eu já assisti o trailer, não vai ser necessariamente um react, mas eu quero assistir aqui novamente com vocês, e tomara que a Toho não me foda, né? É meio complicado. Eu sou o cara que sempre fala que, nossa, eu não sou o cara do hype, né? Não quero ser o cara do hype do confirmaram, saiu tudo, e vamos analisar aqui teorias e cada pedacinho de pedacinho, que eu acho isso besta. A não ser quando é Godzilla, porque Godzilla é assunto sério, cara. Vocês acham que assunto sério é Vingadores, Doutor Destino? Umas paradas dessas? Não, mas Godzilla é. Godzilla é um assunto sério. Se você não curte Godzilla, cara, tem uma coisa de errada com você, sabe? São dos meus personagens favoritos, eu amo Godzilla Minus One, como todo ser humano normal, e eu mal posso esperar pelo lançamento desse filme, tem muita coisa aqui pra falar. Mas antes da gente ir aqui pro teaser, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Daniel, esse aqui é o Daniel Papos, e esse é o canal onde eu bato papo sobre coisas aleatórias, discuto notícias, dou opinião, muito sobre cultura pop, filmes, séries e tudo, mas faço uns reacts de vez em quando, ou eu falo do que tiver me dando na telha. Então, se você curtir esse conteúdo, eu peço gentilmente que ao final você dê um likezinho aí, se inscreve, não dá trabalho nenhum, eu sei que tu tá aí desocupado assistindo esse vídeo, então vale a pena dar essa ajudinha aí pra gente, beleza? Vamos lá ver o teaser. Takashi Yamazaki, mesmo diretor do primeiro filme, né? 2 anos se passaram. Muito legal. Uma nova ameaça, tá? Aqueles trailers tipo vibe antiga, né, velho? Se aproxima. Olha o protagonista do primeiro filme, de volta. Essa merda aí que ninguém sabe o que é. Olha o homem aí. Olha o homem aí. É isso, mano. Tá gigante, mano. Tá muito bonito. Minus Zero. E agora, né, o ponto alto. Ponto alto do teaser. Olha o cara em Nova York, mano. Filmado para IMAX. Vai sair aí dia 6/11. Vamos lá, vamos comentar um pouco aqui sobre alguns detalhes do teaser, né? Então, primeiramente, temos aqui, ó. Vamos lá. Escrito, dirigido e o cara que faz os efeitos especiais, né? O supervisor de efeitos especiais aí é o diretor, é o roteirista Takashi Yamazaki. Isso é muito incomum, né? Na indústria hollywoodiana e tudo, né? E aqui, pô, muito foda. Esse é o cara que dirigiu, também do mesmo jeito, dirigiu e escreveu efeitos especiais aí do primeiro filme e ganhou o Oscar, né? Se vocês não lembram, o Godzilla Minus One ganhou o Oscar aí em 2024, se não me engano. E o filme foi um grande sucesso mundial. Mesmo, acho que fez mais de 100 milhões e tal, e isso é muito grande para um filme japonês do Godzilla, né? A gente sabe aí que os americanos, produzidos aí pela Legendary, pelo Warner e tal, batem aí, tipo, sei lá, aquela marca dos 400, dos 500 milhões, né? Que já é muito bom. Mas para um filme japonês, cara, e o primeiro foi, assim, um marco para o mundo todo pilhado com o filme japonês do Godzilla. E eu lembro que quando saiu o Godzilla Resurgence, né? Que é o Shin Godzilla, chegou aqui como Godzilla Resurgence. Ele passou no Brasil, eu lembro de que ele tava em cartaz, mas eu não consegui ver, foi tipo, ficou uma semana, 15 dias no máximo em cartaz, em pouquíssimos cinemas, e ele teve, né, uma boa repercussão, mas é isso. Agora o Minus One, pô, ficou aí no cinema brasileiro mesmo, um tempão, meses e tal, deu pra ir ver, foi maravilhoso. Eu espero que esse, eu não sei ainda se já tem data no Brasil, acho que não, eu espero que ele chegue não muito depois. O Minus One, como foi um sucesso que veio do nada, né, e aí o mercado brasileiro viu que tinha que trazer esse filme do Godzilla pra cá, ele demorou um tempo, ele saiu acho que na mesma data, ele saiu em novembro, e aí ele chegou, tipo, na segunda metade de dezembro ali, no fim do ano. Mas eu espero que esse consiga chegar ali ainda em novembro aqui no Brasil pra gente assistir, né? Aqui 2 anos se passaram, o primeiro ele se passa aí em 40 Acho que ele começa na guerra, né, obviamente, 45, e aí no presente ele vai de 46 a 47, esse aqui se faz passar em 49, né? São os filmes do Godzilla que se passam mais atrás, né, diga-se de passagem, porque o original é em 54, quando ele foi lançado, né? Então esses filmes são os mais antigos, né? Aqui é legal porque essa é a cena da derrota do Godzilla no primeiro filme, né? A gente vê ali os raiozinhos saindo, é quando ele se desfaz no mar, né? Tem aqui os barquinhos, né? Os barcos usados ali que eles usaram pra acabar com o Godzilla e tudo, né? Que todo mundo se uniu, os barcos urbanos e tudo, né? Muito legal essa cena. E aqui parece que é um avião militar americano. Isso é interessante, porque eles mencionam que os Estados Unidos, eles não vão se envolver, né, no primeiro filme, eles sabem da treta Godzilla e eles não vão se envolver, e ao mesmo tempo o Japão, o governo, também não pode se envolver, então os próprios ali, cidadãos, ex-militares e tal, tem que juntar o que tem pra derrotar o Godzilla, né.
E aí aqui vai mostrar, provavelmente, que os Estados Unidos estava de olho em tudo, né? E ele tava ali. E tem uma fala aqui em inglês que eles falam, né? Se esse plano não der certo, nós vamos poder usá-la. Isso talvez seja em algum contexto aí do novo filme, mas talvez seja em relação ao primeiro mesmo, de assim, eles estavam de olho. Se o Godzilla não desse bom ali naquele plano, eles vão tacar outra bomba no Japão. Eu acho que pode ser isso também, bem pesado também. Isso aí mantendo o tema, né, de toda a série aí de filmes e tal. E esse filme, ele tem uma participação maior dos americanos, isso já tá confirmado, o próprio diretor confirmou, né, e eu acho que tem duas questões aqui. Uma questão narrativa, que vai ser bem interessante, trazer os Estados Unidos para dentro da jogada, né, o Japão tava sob ocupação militar americana nessa época, né, e foi até 52, se não me engano, essa ocupação 2, 3, eu acho que é 52. Então faz todo sentido ele estar aqui no meio. Mas também é uma questão comercial, né? Porque esse filme, como eu disse, foi um sucesso mundial, foi um sucesso nos Estados Unidos, ganhou Oscar e tudo. Então por que não enfiar uns diálogos em inglês, uns americanos ali, para os americanos adorarem, né? Para todo mundo ir lá prestar mais atenção ainda nesse filme. E aí pode rolar algumas críticas, mas eu acho que o tom do filme, assim como no primeiro, vai ser uma parada de colaboração. Pode ter um lado negativo e tal, da presença dos americanos, mas eu acho que vai ter, no fim das contas, um tom mesmo de, não, vai todo mundo se unir para derrotar aqui a ameaça da vez, né? Aqui vai voltar o elenco principal, né? Tem a menininha aí já mais crescidinha, coisa mais fofa do mundo. A mãe dela, né, que sobreviveu aí, a mãe adotiva, no caso, né? A família inteira, né, se uniu ali, pra quem viu o primeiro sabe, muito bonito. E ela sobreviveu. E é interessante falar disso, porque no final do primeiro filme, né, ela terminou com um negócio, assim, né, do Godzilla subindo aqui um troço preto, e aí muita gente teve até fanart e tal, de que ela ia virar um bicho meio Godzilla, de que ela tá infectada com uma doença, de que ela ia ser o monstro do segundo. Não, rolou um monte de teoria maluca. E que é maluca, assim, dentro do universo Godzilla faz sentido, tá? Com tanta coisa que já aconteceu. Já teve até gente virando flor que vira monstro, então assim, né? Mas eu tô feliz que parece que eles não vão por esse lado. Eles vão abordar isso de alguma forma, eu acho que não tem como não abordar. Mas talvez seja mais naquele, tipo, ela vai ter talvez uma conexão com o Godzilla, ou com uma ameaça ali do filme, talvez alguma questão ali psíquica, que é muito doido, mas também tá dentro ali, intrínseco na lore de Godzilla, sempre aparece uma personagem assim, em um momento ou outro. Teve ali na Era Heisei, né, a personagem que voltava em todos os filmes, e ela conseguia se comunicar com o Godzilla e tudo, né. E aí teve também agora, tá começando na real, né, na série da Monarch lá na Apple TV Plus, tem uma personagem que começa a ter uma relação psíquica ali com um dos monstros e tal. Eu acho que eles vão por aí, ou se eles quiserem muito dark, de que ela vai morrer, ela tá contaminada, tá com doença e tal, e é isso. Só que, pelo que eu vi, o diretor falou que no primeiro filme existia já o roteiro, no roteiro, uma versão que ela morria. Mas ele não queria fazer tanta desgraça na vida do Shikishima, né, o protagonista. Ele já passou por tanto. É um filme que é mais sobre superar os traumas, sobre recompensa, do que viver traumas de novo, né? Passar disso. Então talvez eles não vão pra esse lado, mas pode ser também. Né? Ela tá de volta aqui. Aqui tá o Shikishima, né? Vai voltar também como protagonista aí. Eu acho bem legal que eles estão fazendo isso. São raros os filmes Godzilla que repetem personagens principais, pelo menos, né? Como eu disse, teve essa na Era Heisei que aquela personagem voltou, e aí personagens menores voltam aqui e ali, às vezes. O próprio americano, né? O Raymond Burr aí, que fez a versão americana lá do Godzilla original, acho que ele retornou aí pro Retorno de Godzilla na Era Heisei também e tal, mas assim, para participações, né? Essa eu acho que é uma das primeiras vezes que eles repetem o elenco principal mesmo. E o diretor já tinha falado que ele queria, se ele fosse voltar pra uma sequência, repetir esse núcleo que deu tão certo, né? No primeiro, continuando aí explorando a história deles, explorando trauma e recuperação e essas questões, né? Então, bem interessante. Ele vai voltar aqui. Cadê? A gente tem aqui esse shot. Cara, isso aqui não dá pra dizer o que é. Não dá pra dizer o que é. É azul, que nem o raio do Godzilla também, né? Só que as coisas estão flutuando, né? Não dá pra adivinhar que merda que tá acontecendo aqui. Um campo gravitacional aí, o avião voando no meio, mas eu vou dizer que isso não é legal, cara. Que isso não é legal. Eu vi uma entrevista agora com o diretor lá na CinemaCon, né? Ele disse que os efeitos especiais estão impressionando até ele, né? Realmente tá um negócio de outro patamar mesmo nesse filme, principalmente pro cinema japonês, né? Aqui, provavelmente, o Godzilla destruindo tudo. E o homem aparecendo, senhoras e senhores. Ele tá gigante. Ele tá muito maior, pelo que parece aqui. E é interessante, ele tá subindo, tem um avião aqui, né? Parece aquele mesmo modelo de avião da cena que eu trouxe antes, né? Que ele tem até uns... Tá com uns negócios a mais, umas ombreiras, né? Agora, tem mais espinho, ele tá mais tunado, né? É doideira. Ele vai voltar fudido mesmo isso aqui, ó. E aí eu acho que ele vai ser uma ameaça bem maior. Agora, uma questão interessante, né? Vai ter ou não outro monstro nesse filme? Eu acho que é quase certeza absoluta que vai ter.
Vai ter algum monstro, pode ser um monstro novo, um monstro antigo. Pelo que o diretor deu em entrevistas desde o primeiro filme, ele sempre demonstrou interesse em trazer um monstro antigo, né? Repensar um monstro antigo e tal. E aí, as pessoas, tipo, há teorias e teorias, né? E a galera tá teorizando basicamente tudo, tudo. Tem gente falando, é o Roldan. É o Hedorah. É o Angerus, né? Não, é o King Ghidorah mesmo. O arqui-inimigo lá do Godzilla vai voltar. Tem até gente falando da Mothra, que a Mothra vai estar aqui. Eu não acredito muito na grande maioria dessas teorias. Eu vou falar aqui quais que eu acredito que sejam possíveis. Eu acho que o Angerus é possível se o diretor quiser manter o ritmo dele de refazer, reinterpretar os filmes clássicos, né? O Angerus é o primeiro monstro que o Godzilla enfrentou já no seu segundo filme. Então ele apareceu ali. Então pode ser uma versão nova dele, mas eles vão ter que dar uma tunada, né? Porque o Angerus, ele é meio... Ele é meio bostinho, né? Eu gosto dele por ser o segundo e tal. Ele tem um design legalzinho, né? Ele anda ali de quatro, parece mais um bichinho, um pouco espinho gigante, né? Mas eles vão ter que dar uma tunadinha nele, mas dá pra trazer. Pode ser King Ghidorah, sim, mas eu acho muito cedo, talvez, né? Eles não estão, talvez, guardando isso pra um terceiro filme, trazer o King Ghidorah, né? Um monstro grande desse e tal. E apesar de que já tem muito tempo, ele apareceu recentemente, né? Nos filmes americanos. Tipo, foi em 2018, 19, né? No caso, acho que foi 2019. O filme do Godzilla 2. 18 ou 19, enfim. Mas não tem tanto tempo assim, né? Digamos, que tá na memória do povo. Então talvez um terceiro. O que eu acho mais provável? Eu acho o Hedorah muito provável. Porque o diretor já disse que gosta muito do filme Godzilla vs Hedorah, né? E eu acho que ele traz um conceito muito interessante, ele nunca foi repetido na franquia, ele nunca foi modernizado, né? E ele é um monstro de lixo, se você não sabe, né? Ele é uma... Se o Godzilla era crítica social ambulante em relação à radiação, bomba, imperialismo, tudo isso, né? O Hedorah é a poluição, né? Se não me engano, o filme dele já foi nos anos 60 para os anos 70, né? E aí já tinha essa parada da consciência mais forte ali da poluição e tudo, e ele é um monstro de lixo radioativo e tudo, né? Então talvez eles possam ligar ao primeiro filme de que ele nasceu de um pedaço do Godzilla contaminado, ou ele é resultado de alguma coisa que o Godzilla destruiu no primeiro filme ali, tipo, sei lá, que ferrou tudo, espalhou, contaminou ali o mar, não sei, dá pra trazer, ou ele é uma experiência dos americanos, vai jogar na cara dos americanos mesmo, qualquer coisa assim. Mas eu acho interessante porque ele nunca teve uma modernização e ele tem um conceito bem legal, né? Ele é diferente dos outros monstros, ele não é só outro dinossauro, né, ou dragão, ou coisa assim, né? Mas eu também acho provável que talvez, aí eu acho, pelos comentários do diretor, talvez menos improvável, mas talvez tenha acontecido isso, de que vai ser um monstro novo e vai ser nada mais nada menos do que outro Godzilla. Né, de que vai ser talvez até esse que a gente tá vendo, seja o malvado. Eu não acho que ele vai pra esses conceitos de Godzilla bom ou Godzilla mal, né? Eu acho que sempre vai manter ali o do Godzilla força da natureza, né? Como é na maioria dos filmes japoneses e tal. Mas no Minus One, ele vai muito pelo Godzilla, é a representação do trauma da guerra, ele é do mal, a gente tem que derrotar ele, né? Mas foi muito bem feito. Nesse aqui, pro Godzilla derrotar outro monstro, ele vai ter que assumir um papel mais heróico, né? Então talvez, como a gente sabe que ele regenera as partes dele ali, e ele se desfez no outro filme, uma parte dele pode, sei lá, meio bizarro isso, logicamente desanimado, mas eu acho que pode funcionar, né? Eu acho massa. Godzilla tem essas coisas bestas que eu amo. Que é tipo, né, um pedaço vai regenerar o que seria o Godzilla mesmo, né, o original, foda ali e tal, que vai ser o mais heróico. Ou o outro vai regenerar ali um Godzilla fudidaço, que é o que quer fuder todo mundo e tal, né? E a gente tem dois designs do Godzilla nesse trailer, já vou chegar nisso, né? Mas tem esse daqui, o espinhoso, né? E aí, e maiorzão, então talvez sejam dois Godzillas brigando. Visualmente, eu não acho isso tão apelativo quanto brigar com um monstro de outra cor, um monstro com um formato diferente. Mas nunca foi feito, tipo, dessa forma, né? Já foi feito, claro, tem o Mechagodzilla, né? Que acabou de aparecer nos filmes americanos também, que é o Godzilla robô e tal. Tem o Space Godzilla, que apareceu na Era Heisei, né? Basicamente um Godzilla cheio de cristais, né? Um Godzilla que vem do espaço e tal. E aí ele vai aparecer, provavelmente, no filme americano do ano que vem, o Godzilla e Kong Supernova. Então talvez não seja uma versão deles. Mas seja uma nova versão de um Godzilla malvado aí e tal, né? Menos espalhafatoso, tipo... E aí é isso. Visualmente não sei se isso é tão legal, mas eu acho que narrativamente pode fazer sentido aí colocar os dois Godzillas um contra o outro e tal. Aí outra coisa que o diretor falou é que ele... Desde o primeiro filme ele pensa que no segundo ele colocaria outro monstro, mas ele tem o desafio de manter a história humana interessante o suficiente pra não ser aquela vibe de sempre, que é, caralho, eu não aguento mais os humanos, eu quero ver os monstros brigar, né? Mas ele conseguiu muito bem fazer isso no primeiro filme, apesar de que não tem monstro brigando, é o próprio Godzilla, né? Mas aqui eu acho que pode funcionar. É isso, eu acho que um outro Godzilla, um Hedorah, talvez,
Tirando esses, um Angerus e mais esticando muito, talvez um King Ghidorah, né? Talvez um King Ghidorah aí e tal. Eu vi até algumas pessoas falando também Biolante e tal. Biolante também tem um quê de questão de moralidade genética, né? A ética da ciência e tal, né? Um monstro, é que nem você tem aqui o monstro de planta, a mulher que vira uma rosa, que vira uma planta gigante, meio Godzilla, mas aí eu acho que já tá talvez esticando um pouco demais. Né? Mas vamos ver. Mas eu acho que ele vai brigar contra o monstro. Outra coisa que o diretor falou na entrevista na CinemaCon é que o Godzilla vai ter seus próprios desafios nesse filme. Né? No outro ele é um desafio a ser vencido, nesse ele vai ter os próprios desafios. Ele vai ter outro monstro. Ele vai brigar, vai ser foda. Vai ser foda. Cara, eu só vou deixar aqui também. Inclusive, se você não sabe, eu tenho um vídeo já lançado inteiro, tipo, cobrindo o primeiro filme do Godzilla, fazendo uma análise, colocando meus pensamentos e trazendo um contexto histórico, um background histórico ali no meu outro canal. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um outro canal também começando aqui no YouTube, que é o Lente Fantasma. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo se você quiser assistir. Tá bem legal também, é outra vibe, é mais de realmente resenha ali, vídeo essay, né, e tal. Mas interessante deixar aqui já que a gente tá falando de Godzilla. Agora, seguindo aqui, o título do filme. E aí, só comentando o título do filme, cara, menos zero, né? Por que não só zero? Eu sei por quê, pra manter a marca, né? Tipo, o Godzilla Minus One foi um puta de um sucesso. Então, ao invés de chamar de Godzilla Zero, que é o que faz sentido, né? Porque se você vai ali o número menos um, além dele vem o zero, aí depois vem o 1, então dava pra fazer uma trilogia Godzilla Minus One, Godzilla Zero, Godzilla One, né? E aí eu lembro que na época que estavam anunciando o filme, parece que o primeiro título dele era Godzilla One, aí veio a ideia de chamar de Godzilla Zero, pra ter essa ideia de que o Japão tá no zero absoluto ali após a guerra, mas aí eles decidiram, né, inovar um pouco e trazer aí o menos um, porque é menos do que zero, né? O Japão terminou no zero a guerra, chegou o Godzilla e deixou no menos zero o nível, né? E aí na entrevista o diretor até falou que o minus no título, né, o menos, apesar de que não faz sentido, né, enfim, foda-se, mas num âmbito matemático, né, um zero não é positivo nem negativo, ele disse que a ideia é porque estamos um passo acima. Não é menos um, agora é zero. Mas ainda é menos zero, ainda tá fudido. O que me leva a crer que talvez no terceiro filme eles estejam pensando de chamar de Zero, que é o nome mais legal, e não um One, Godzilla One, vai chamar de Godzilla Zero, enfim, tudo pode acontecer. Não dá pra ser, né, o minus one de novo. Né? Enfim, é isso. Eu acho que podia chamar Godzilla Zero, mas ainda tem que manter talvez aí a ideia de continuidade, principalmente agora que eles vão expandir mais ainda o filme, né, para os outros países e tal. E aqui o principal, meus amigos, que a gente vai falar sobre Zoom nos Estados Unidos. É isso mesmo, em Nova York. Cara, eu tô com muito medo disso, tá? Eu tô com muito medo, porque essa cena é linda, é muito foda, e ela é filmada de um jeito que quando o Godzilla tá entrando no frame, parece que ele é menor do que a estátua, né? Ele vai passar por ela. E aí, quando ele passa, ele tá atrás dela. Ele é maior do que a Estátua da Liberdade. E o Godzilla, no primeiro filme, ele voltou a ter o tamanho original do primeiro Godzilla mesmo, lá de 54, né? Que é por volta aí dos seus 50 metros de altura. Que é, obviamente, é um monstro gigantesco. Mas comparado aos prédios de hoje em dia, não é muita coisa. Por isso que o Godzilla continuou crescendo, crescendo. E hoje em dia, o do universo, Monsterverse lá americano mesmo tem mais de 100 metros. E o Godzilla do Shin Godzilla também tinha mais de 100 metros, então eles ficam sempre aumentando e tal. Esse eu acho que de qualquer forma ele vai aumentar, mas o meu medo nessa cena aqui é um sonho. Eu acho que é um sonho mesmo. Que tá rolando aqui uma sequência de sonho. Eu acho que vai ser algum momento que o Shikishima tá sonhando, alguma coisa. No primeiro já tem esses momentos de sonho, mas é bem menos do que eu acho que pode ser nesse, se for esse caso, né? E ele vai sonhar, tipo, mano, o Godzilla tá atacando o mundo todo, e aí talvez ele esteja se culpando por indiretamente ter permitido que o Godzilla existisse e tal. Então pode ser isso, né? O Godzilla tá aqui atacando Nova York no sonho dele. E pelo que o diretor falou em entrevistas, eu fiquei com medo, mais medo ainda, porque ele ficou tipo, eu ponho ou não ponho no trailer. Só que eu não senti que foi numa vibe, nossa, isso é uma grande surpresa do filme. Foi tipo, será que eu boto e aí as pessoas vão achar uma coisa, mas é outra? Mas ele botou que ele disse que queria muito ver a reação das pessoas, né? A cena, e foi uma reação muito positiva, obviamente, né? E isso é icônico por vários motivos, não só porque é um Godzilla japonês produzido nos Estados Unidos, aparecendo em Nova York, nos Estados Unidos, né? Que tem um impacto muito grande, ainda mais se o Godzilla for detonar Nova York, né, cara? Com tudo que ele significa historicamente. Os americanos também vão adorar isso pra ver isso no cinema, né? Então acho que chama muita bilheteria e eles seriam idiotas de não fazer isso. Mas eu acho que pode ser um sonho, até porque o Godzilla nessa cena, ele tem o visual do primeiro, apesar de que o tamanho dele é maior. Ele não tem aquele monte de espinho, assim, né, nele. Então, eu acredito que talvez seja o Shikishima noiando, pensando, nossa, o Godzilla virou uma ameaça global, e que se ele voltar, ele vai destruir tudo, não só no Japão.
Esse é o meu medo, mas eu espero que não. Eu espero que ele realmente chegue em Nova York, o final podia ser em Nova York, eu sei lá, né? E aí os japoneses, em contrapartida, vão ajudar a salvar ali os americanos. Isso teria um significado muito foda pra história. Muito foda. De qualquer forma, a cena é ótima. A cena é icônico. Isso aqui é icônico, isso é pôster, tá ligado? Eu acho que eles não vão botar no pôster, mas isso aqui é um pôster. A Estátua da Liberdade ali. E é muito significativo também, porque o Godzilla, em toda a sua história, só chegou a aparecer em Nova York 2 vezes. E uma delas apenas foi em filmes japoneses. Ele apareceu. Cara, foi no Destroy All Monsters. Alguma coisa assim, eu acho, não lembro. Mas ele famosamente destrói a ONU, ele atira ali no prédio da ONU e tal, né? Só que na era Showa, né? Que foi a primeira era do Godzilla. E aí depois ele apareceu no filme de 98, e aí talvez você fale, não conta, porque o de 98 é o Zilla, não é o Godzilla, né? Aquele dinossauro esquisito, é o filme americano que todo mundo odeia. E não tiro sua razão, é isso mesmo. Talvez você não conte, mas só pra deixar registrado, aquele filme inteiro se passa em Nova York e tal, né? Mas como todo mundo sabe, além desses problemas que eu falei, ele nem destrói Nova York direito, né? São os militares que destroem Nova York naquele filme, ridículo. Enfim, espero que aconteça. E no contexto atual americano também, o momento político que os Estados Unidos passa e tal, assim, eu acho que eles não vão se arriscar tanto assim. Mas dá pra falar coisas bem interessantes, de colocando o Godzilla lá. Mas eu vou apostar, infelizmente, que isso aqui é uma sequência de sonho. Mas eu espero que não. Enfim, muito foda. E aí a última coisa que eu quero falar é o seguinte, filmado pra IMAX. Esse é o primeiro filme do Godzilla inteiramente filmado pra IMAX, eu acho que contando com os americanos mesmo e tal. E principalmente o primeiro filme japonês feito pela Toho do Godzilla, filmado, pensado pra IMAX. Isso é insano. Insano. Vai ser lindo de ver na tela. O som desse filme vai ser insano. No primeiro já é foda. E é isso. Chegando aqui no Brasil em IMAX também, meu amigo. Esse vai ser o evento do ano pra mim. Esse é o evento do ano, mano. Eu não quero nem saber de Vingadores, de Homem-Aranha. Ah, eu amo Homem-Aranha. Um beijo pra ele, né, velho? O trailer do Homem-Aranha também tá legal. Tem vídeo aqui no canal. Mas, porra, mano, Godzilla, velho. É Godzilla. E é o Godzilla japonês mesmo, meu amigo. É o original. Godzilla tá na alma, se você não gosta de Godzilla, cara, prometeu, mano, você tem que se tratar, Godzilla é foda, e é isso, esse vai ser do caralho, é isso, acabou. Mas é isso, o que vocês acharam do teaser, o que vocês acham da minha teoria, o que vocês estão pensando também, tem algum fã ferrinho de Godzilla, se você tá achando até agora, você deve ser também, né, quer dar alguma opinião, qual monstro você acha que vai estar nesse filme, você acha que não vai ter monstro, qual vai ser o envolvimento dos Estados Unidos nessa história, como eles podem ir mais a fundo aí na história dos personagens, que a personagem lá, cara, eu esqueci o nome dela, mas a mãe da família, né, a mulher do Shikishima pode ter aí na história, ela vai virar um bicho, não vai? Ela vai estar doente, ela vai ter uma ligação com o Godzilla. O que você acha? É isso, cara. Não sou o cara do confirmaram, olha só isso aqui, mano, meu Deus, o Robert Downey Jr. postou uma foto de Natal do Doutor Destino, mas com Godzilla eu sou. Godzilla eu sou, quando saiu o teaser também, e velho, eu amo as duas versões do Godzilla que a gente tem atualmente, tá? Quando saiu o trailer também do que vai ter no ano que vem, que é o americano, eu vou vir aqui falar, o Supernova, e vai ter vídeo falando do final da série aí também na segunda temporada de Monarch, que eu tô acompanhando, então é isso. Amamos Godzilla e fãs de Godzilla estão vivendo o melhor momento possível. It's the biggest piece of dog shit.